Pessoal, tá aparecendo gravando para vocês ainda? E tá sim. Tá. Sim. Ok. Wilker, eu que te alertei aí sobre a questão de gravação, mas provavelmente deve ser porque ele divide em vários arquivos, mas continua gravando, deve ser isso. Ah, ótimo. Por apareceu- precaução, eu dei stop e iniciei de novo aí, por precaução. Aí o que aconteceu? Quando você deu stop, apareceu mais um videozinho de 14 minutos. Então eu acho que ele divide. Ele deve estar dividindo, porque o primeiro deu quase 3 horas. Ele deve dividir para ficar arquivos menores. O próprio Teams deve fazer essa segmentação. Eu vou. Assim, eu vou jogar no YouTube de qualquer forma, se vocês não conseguirem acessar. Eles me falam que eu passo o link, tá? Professor, é melhor no YouTube porque a gente consegue assistir 2x. Tá certo. Você vê lá na TV, né? Comer É pipoca. direto. 15 horas de aula comer pipoca. Põe a família para assistir. Ai, ai. Bom, vamos lá. Ó, primeiro ponto, tá, gente? Então, alguma pergunta, pessoal? Que agora a gente entra no segmento da crise. Eu tenho só uma pergunta na prova sobre crise. A prova, gente, está muito tranquila, tá? Então, assim, eu acho que vou dar até um bônus para vocês, tá? Eu estava pensando melhor, acho que a turma é boa, então eu vou deixar vocês para me entregar essa prova bem feita, né? Na quarta-feira à noite, beleza? Aí vocês vão ter mais tempo, vocês podem fazer durante a semana tranquilos. Vocês vão ver que as perguntas são bem práticas, então assim, não tem muita história não, tá? É bem tranquilo. As discussões que eu atribuo aqui são discussões de cunho teórico mais complexas, ok? Essas discussões assim. Mas na prosa vocês vão ver que é uma abordagem mais prática e eu deixo para as resenhas analisar o cunho da complexidade da crítica feita por vocês nos textos, ok? Então, eu avalio a resenha com mais critério em termos de habilidade crítica sintética do aluno, pegando a taxonomia, né, dos objetivos educacionais que vocês estão tendo aí, provavelmente com o Patrus, né? Você já deve ter tido com o Patrus. E para a prova também envolve mais uma habilidade mais prática, analítica, ok? Bom, gente, a Glaucia ela vai participar também, tá? A gente deve dar umas palavrinhas para a gente no final da aula para encerrar a disciplina, mas eu vou colocar um ponto aqui sobre estratégia em contexto de crise, tá? Eu vou dar um briefing mais rápido a respeito disso. E eu pergunto para vocês aí, gente, crise para vocês aí, em termos geral, o que que é crise? Um só, assim, o que que é crise para vocês? Eu acho que é quando o que você está vivendo ele sai muito do esperado. Legal essa concepção. Crise, gente, é algo que te deixa fora de equilíbrio. Seja no contexto organizacional, seja no contexto pessoal, em qualquer contexto, crise é uma ausência de equilíbrio. Ok? Você tem um sistema, por exemplo, seu organismo entra em crise quando ele entra em entropia, né? Quando ele deixa de fazer homeostase. Então, a crise, ele é um evento súbito, como conceitualmente falando, é inesperado que vai interromper as operações de uma organização. Em termos gerais, a gente atribui esse conceito para crise, ok? Existe só a crise econômica, financeira, gente? O que vocês acham? Não, tem crise dos rins, tem crise de tudo na coisa. Crise existencial, né? Então, olha que interessante, ó. Eu tenho a crise que parte dentro do sistema econômico, né, cuja origem está dentro do sistema econômico. Eu tenho crise fora do sistema econômico, certo? Então, olha que interessante. Porém,
Tem crises fora do sistema econômico que são deflagradas, associadas a um elemento no sistema econômico, certo ou errado? Tem crises que podem ser desencadeadas, ok? Crises sociais cujo cerne pode estar imbricado no contexto econômico. Lembra da teoria marxista? Alguém lembra aí? Materialismo histórico, método da dialética, né? O que o Marx falava? Não, eu não sou marxista não, tá, gente? Só estou colocando a visão de Marx. Assim como já falei da visão de Durkheim aqui, da visão de Weber, né? Olha, Marx vai colocar o seguinte: eu tenho a superestrutura e a infraestrutura. Lembram? A infraestrutura é formada por um contexto das transações econômicas, né? Tem a economia. A superestrutura, contexto social, político, né? Familiar, etc. e tal. Ele, a perspectiva dele é determinista, né? Por isso que ele fala materialismo, né? O ismo do material. Então, o materialismo histórico, né? O determinismo causado pelo um modelo econômico, um sistema econômico, ele vai deflagrar em algumas características sociais. Então, a infraestrutura determina a superestrutura. Por isso que ele vai abordar a luta de classe, aí vai abordar o conceito de mais-valia, que eu não preciso falar, que você já conhece, né? O tanto o método em Marx como as ideias marxistas, né, de sociedade. E as contradições do sistema capitalista, segundo Marx, geram próprias as grandes crises existentes aí na sociedade, crises cíclicas e tal. Aí a gente tem vários autores trabalhando, assim, os ciclos de Kondratiev, isoladamente, vou falar dos ciclos de crescimento e declínio tecnológico. Eu tenho a teoria da destruição, a visão, né, é um conceito de, como vou falar conceito, tá, gente, né, eu não chamo de teoria, conceito de destruição criativa de Schumpeter, né, a teoria da inovação disruptiva de Christensen. Então, olha, falar de crise, eu tenho até Marx falando de crise, ok? Então, o que eu estou querendo dizer? Eu tenho uma série de abordagens que vão tratar crises. É uma realidade multifacetada também, ok? Mas eu posso agrupar essa crise em duas perspectivas macro. Mas o que eu queria, olha, existem crises promovidas dentro do sistema econômico e fora do sistema econômico. O indivíduo pode estar em crise, né? Crise existencial. Essa crise existencial pode ser causada também por uma motivação econômica. Lembra lá do Durkheim, que estudou o suicídio, né? O Durkheim ele vai colocar, olha, você tem um suicídio altruísta, causa o outro. O egoísta, causa interna do indivíduo, né? Mas pode ser por fatores exógenos ao indivíduo. Eu tenho também o suicídio anômico, que é a própria sociedade, né? A situação de anomia gera isso aí. Então, olha, existem crises de diversos tipos, crises biológicas, crises sociais, crise política, né? Crise da ciência, crises, né? Ela causa uma instabilidade, um desequilíbrio, é um evento. Inclusive, crises que eu não posso prever, né? O mercado financeiro trabalha muito com a ideia de Black Swan, né? Cisne negro, né? A gente vê muito falar isso. O Covid, por exemplo, quem esperava o Covid? Né, com essa crise. E ela acabou gerando uma crise no sistema econômico. Então, uma crise que surge numa determinada área pode afetar as outras, como o sistema está interligado. Então, gente, olha, crise, então, é um evento percebido pelas partes interessadas como perturbador, é inesperado, ok? Quais são as características? Eu tenho um elemento de incerteza, de disrupção, né? Prejudica a organização, pode ser ameaçador para a organização, pode significar uma oportunidade, como os japoneses, né? Eles imbricam a palavra, tá? Eu tenho, então, uma série de eventos deflagradores, múltiplas causas que vão acontecer dentro do contexto da crise. E os primeiros trabalhos, então, de gerenciamento de crise, ele vai tratar esse evento repetido inesperado, faz os objetivos organizacionais, a pressão exercida,
Como tem até o Penrose tratando, tratando, Keating tratando também a questão da percepção das oportunidades, que envolve também um processo de tomada de decisão, como eu entendo o sense-making nesse processo, né, eu doto sentido. Imagina, gente, entender o que fazer no contexto de crise é demasiado complexo, né? A organização tem que interpretar, adotar sentido, e a partir do momento também atribuir e transmitir sentido dentro de um processo que ocorre de maneira inesperada, abrupta, que inclusive põe a organização em risco de insolvência, né? E de existência propriamente dita. Então, a gestão estratégica, então, tem havido pouca investigação, então é um campo frutífero para nós analistas. Tá? A gestão de crise é um processo, então, no qual eu vou entender como a organização vai adotar esse curso de ação para lidar com a crise, e a gestão da crise vai tratar toda a organização como um todo. Né? Vou tentar minimizar os danos dessa crise, discorrer um conjunto de ações para poder reverter esse processo. Eu posso agrupar a perspectiva de crise em duas grandes vertentes, tanto a perspectiva interna como a perspectiva externa da organização. A interna, gente, eu vou focar justamente nos elementos internos da organização, como aprendizado, como a prevenção da crise, tá? Como a gestão dos riscos relacionados à crise. Vou preparar a organização na perspectiva interna. Já na externa, eu vou procurar manter relações com stakeholders nesse momento. Como que eu vou desenvolver essas relações? Vou criar alianças? Vou me fundir? Que estratégias eu vou utilizar? Como que eu vou prevenir essas crises também no âmbito dos atores externos? Vou resolver? Envolve trust, que envolve parcerias com os determinados indivíduos da organização, com determinados players dentro daquele contexto, que pode ser num contexto da própria indústria onde está aquele mercado. Tá? Então, eu tenho todos esses elementos dentro dessas duas perspectivas, tanto a perspectiva interna como a perspectiva externa. Uma olha para dentro da organização e a outra olha para fora da organização. Além disso, eu tenho tipos de estratégias. Tá? Eu tenho estratégias que a gente chama de procíclicas, elas vão na direção do senso comum daqueles mercados, do efeito manada que a gente fala, por exemplo, todo mundo está fazendo uma coisa, eu vou fazer a mesma coisa, vou reduzir investimentos, vou reduzir custos. Então, esse é um tipo de estratégia pró-cíclica no momento de crise. A estratégia anticíclica é o contrário, olha, o produto barateou, então eu vou fazer estoque, vou investir mais em marketing. Então, eu tenho estratégias tanto pró-cíclicas como anticíclicas face à crise. O Warren Buffett, né, das finanças, né, eu acho que a maioria conhece ele, né, um dos homens mais ricos do mundo, que fez fortuna na Bolsa de Valores. Ele fala muito disso, né, que é procurar fazer o oposto do que o mercado está fazendo, né? E onde que estão as grandes oportunidades? A ideia do anticíclico, ele pega sentido nesse ponto, de aproveitar essas oportunidades de uma forma mais ofensiva, é onde estão os grandes ganhos. A gente tem até um artigo que a gente trabalha, eu e a Glaucia, sobre essas estratégias. Eu tenho estratégia tanto pró como anticíclica, né? A gente agrupou algumas dimensões dos autores, vejam, né? A gente é uma perspectiva multifacetada, muito fragmentada a literatura sobre crise, então a gente vai buscar vários autores para poder formar e entender as dimensões analíticas, em quais a gente selecionou aí tanto dimensão de recrutamento, produção, compras, marketing, preço, inovação, crédito, investimento. E aí a gente tem estratégias pró-cíclicas, por exemplo, de recrutamento. O que é? A pró-cíclica vou demitir funcionário face à crise. E a anticíclica, vou evitar a demissão, né? Vou procurar contratar os profissionais com preços mais baixos no mercado, com salários mais baixos. Na produção, eu procuro, na anticíclica, buscar custos mais baixos, né? Ganhar economia no face aquele momento. Na pró-cíclica, eu já tento reduzir aquela produção. Lembra na crise do Covid, como as metalúrgicas desativaram os fornos, né? E logo depois tiveram que reativar e demorou um tempo para reativar e logo gerou uma crise de desabastecimento de aço. O aço foi lá nas alturas. Então, imagina as empresas que compraram aço, né? No caso, ela compras, né?
na estratégia anticíclica, eu vou formar meu estoque de aço, né? Então, elas tiveram um benefício superior, tiveram uma performance, tendem a ter uma performance superior, porque elas tiveram um estoque de aço que puderam vender a um preço muito maior, né, gozando da inflação. Ao passo que aquela que adotou a estratégia pró-cíclica, como reduzir as compras, elas acabaram não tendo essa vantagem de performance. E aí a direita, né? Vocês viram lá para eu encurtar aqui, as categorias que a gente definiu, a gente analisou, olha, será que as estratégicas anticíclicas, como tal na literatura, geram um desempenho superior? E o desempenho a gente agrupou em produtividade, lucratividade e faturamento. Qual que é a resposta, né? O teste que a gente fez estatístico demonstrou que gera um desempenho superior. Tá? Isso no ambiente de crise que foi o do Covid de 2019. Trazendo aqui para vocês só uma ideia sobre a crise. Então, olha, o que esse briefing eu gostaria que vocês retessem, né? Então, olha, eu tenho crises de dentro do sistema capitalista, né? Eu tenho crises fora do sistema capitalista. Eu tenho duas grandes perspectivas de crise, tanto a perspectiva interna como a perspectiva externa. A perspectiva interna, ela foca dentro das organizações para eu tentar entender o comportamento, fazer gestão de riscos, aprender com essas crises. Na perspectiva externa, eu já procuro, olha, quais são as relações que eu posso desenvolver com os atores externos para minimizar ou para potencializar minhas oportunidades no momento de crise, tá? E como que eu vou gerenciar essas crises dentro do contexto organizacional? Então, são os grandes tópicos que a gente vai abordar aí nos próximos artigos, inclusive. E o artigo que a gente traz da resenha, né, que vocês fizeram, né, eu gostei bastante das resenhas, vai mostrar justamente, né, esse ambiente dinâmico onde a gente está vivendo, com crises perturbadoras a todo momento, né, os ciclos de crescimento e maturidade e declínio estão acontecendo, né, os ciclos de desenvolvimento, os ciclos de contato estão cada vez mais curtos, né, como que acontece, né, esse ciclo de disrupção, como que as empresas podem viver nesse ambiente, quais que são as estratégias balizadoras. Então, a gente vai tratar isso tudo a partir de agora. Ok? Perguntas? Então, olha, vamos passar para... Aí eu vou pedir, né, para vocês procurarem fazer 15 minutos, tá? De fato, por favor. Eu vou até falar com vocês na hora que derem 10 minutos, para a gente não tomar muito tempo da aula. O Bruno tá aí? Não, né? Acho que não. Acho que... Então, vamos para o próximo artigo, tá? Que é o artigo do Guilherme. Beleza. E logo depois o Esdras, que aí a gente finaliza com o do Esdras e passa para discutir. Vocês estão vendo, né, a tela? Estamos? Então, o artigo do Band, ele vai falar sobre a integração, interpretação e o desenvolvimento de pesquisas sobre crises e a gestão das crises. Logo no início, ele vai abordar a importância e as complexidades associadas à gestão de crises organizacionais. E ele vai definir isso como eventos altamente salientes e inesperados e que potencialmente vão ser disruptivos, que vão ameaçar os objetivos da organização. Isso vai ter implicações significativas nas relações com todos os stakeholders. Esses autores, eles vão dizer que apesar do interesse contínuo no campo das crises, ainda existem muitas lacunas teóricas e empíricas no campus. E no campo. Dentre todo o artigo, eles vão ressaltar isso, de todas as lacunas que vão sendo observadas. Como metodologia, o artigo ele vai realizar uma revisão bem abrangente da literatura, e depois que eles fazem isso, eles vão identificar e categorizar alguns temas críticos. O artigo ele vai destacar a convergência na definição de várias crises e de como que elas vão ser percebidas pelas partes interessadas.
Os autores eles também identificam 4 características principais das crises, que são as fontes de incerteza, ameaças das organizações, os fenômenos comportamentais construídos socialmente e parte de processos mais amplos da organização. No artigo, eles destacam 2 perspectivas que vão guiar todo o estudo, que é a interna, que vai ser focado numa dinâmica das organizações, e a externa, que vai ser voltada na interação das partes interessadas. Depois que eles constroem isso ao decorrer do artigo, eles vão e fazem um framework para servir, né, para pesquisas futuras e para ilustrar também a pesquisa deles. E, a partir disso, eu mantive a estrutura original, que é separada em 3 estágios, que é o estágio pré-crise, durante a crise e pós-crise, com todas essas perspectivas internas e internas, e ao final de cada estágio, os autores eles também fazem sumário, um resumo, atrelando, mostrando convergências sobre essas 2 perspectivas em cada um dos estágios. E aí eu vou manter isso porque eu achei bem bacana e facilita o entendimento. No primeiro estágio, que é o pré-crise, a perspectiva interna vai ser a preparação organizacional. Os autores eles vão falar que as organizações com maior confiabilidade são mais capazes de prevenir crises. Só que outros fatores, como cultura e estruturas organizacionais, vão poder influenciar a probabilidade de uma crise. E aí me remeteu muito às empresas que são adquiridas, né, compradas, tanto por outras empresas brasileiras, muitas das vezes maiores, que vão comprar empresas do mesmo segmento ou fornecedores, ou até mesmo as empresas de fora que vêm aqui e compram empresas brasileiras. E aí existe uma crise inicial que eu percebo, que é a respeito da cultura. A empresa que foi comprada, ela muitas das vezes já tem uma cultura, um comportamento, uma estrutura organizacional muito bem definida, e quando vem uma empresa de fora, ela quer aplicar a cultura dela. Então, quem vai sofrer muito disso é quem está na base ali da estrutura organizacional, chão de fábrica, pessoas do administrativo, muito também sofrem, e menos os cargos mais altos de gestão. A perspectiva externa são os relacionamentos com os stakeholders. Os autores eles falam que promover os relacionamentos positivos com as partes interessadas vai ser essencial, porque os relacionamentos negativos eles vão poder ou causar ou agravar as crises. Então, eles salientam que gerenciar as expectativas dos stakeholders vai ser essencial para precaver algum tipo de crise. A síntese desse pré-crise, desse estágio 1, é falada em organizar para que a confiabilidade vai ser um processo de desenvolvimento da atenção gerencial, que geralmente vai ser focada no ambiente operacional interno. Então, tem muita preocupação do que está acontecendo, de como que eu vou me precaver enquanto empresa no meu ambiente externo e pouco na relação externa das partes interessadas. E aí eles falam que a pesquisa sobre os relacionamentos com os stakeholders vão destacar a importância de estar atento a esse tipo de interação e de quais que são as obrigações relacionais. O segundo estágio, que é durante a crise, eles vão falar muito e vão pautar bastante na perspectiva interna da liderança em tempos de crise. Eles vão falar que os líderes são fundamentais para que o processo de gestão de crise e vários outros fatores que influenciam a sua capacidade de liderar. Só que, no entanto, a pesquisa sobre liderança em crises, eles falam que é muito fragmentada e é frequentemente criticada porque falta uma especificidade na abordagem desses assuntos. A perspectiva externa fala sobre a percepção dos stakeholders, que vai se concentrar em como essas partes interessadas vão perceber e reagir durante o período de crise. E como que essas organizações, elas podem sim influenciar a percepção desses stakeholders. Eu estou fazendo estágio docente na PUC do Barreiro e uma aluna ela trouxe isso quando a gente estava dando uma aula sobre governança corporativa e transparência,
que a empresa dela estava passando por um período de recuperação judicial e decidiu ser transparente com seus funcionários, só que agravou mais ainda a situação, porque a intenção da reunião que eles tinham convocado era para ser transparente, para falar que a crise que eles estavam passando, entre aspas, estava tudo bem, porque eles já tinham feito um planejamento, já iria sair tudo em ordem, nenhum pagamento seria atrasado, etc. e tal, mas eles tiveram a outra percepção dos seus colaboradores, né? Teve uma demissão em massa de vários colaboradores de cargos importantes, mas, assim, eles conseguiram até passar por essa recuperação e foi muito bom, só para exemplificar um pouquinho. Esse segundo estágio, a síntese dele, vai ser que existe uma conclusão chave de ambas as perspectivas e que a capacidade cognitiva dos gerentes e dos stakeholders vão ser reduzidas em uma crise. Muito porque essas perspectivas, tanto dos líderes quanto das partes interessadas, elas estão ali sendo frequentemente atreladas às reações emocionais. Por mais que nós estamos dentro de empresas, nós ainda somos humanos, nós ainda temos reações emocionais que vão ser impactadas ali, que vão acompanhar o período de crise, que vão interferir em como cada uma das partes vai se relacionar com isso. O terceiro estágio, que é o pós-crise, é uma perspectiva interna de aprendizado organizacional. Eles falam de como que a empresa ela pode aprender com a crise e que isso é possível, só que vai estar sujeito a condições que podem influenciar os tipos de lições aprendidas e o grau em que essas lições vão ser internalizadas. Quando eu li isso, eu tive um exemplo muito prático na minha vida profissional, que lá na empresa a gente teve um projeto que deu errado em tudo, assim, entre aspas, deu errado em tudo, no final deu certo, o projeto entregue deu bom, mas tiveram uma série de crises que a gente passou, de diversos problemas que a gente passou na execução do projeto, tanto por conta do ambiente em que o projeto estava sendo instalado, tanto quanto parte do cliente interno, problema interno nosso e de outros contratados. E aí a empresa que eu trabalho hoje, ela não queria falar sobre esse projeto, porque foi um projeto mal executado, etc. e tal, e deu um resultado financeiro bem ruim para a gente. E numa das oportunidades que eu tive em reunião, eu falei que aquele caso, ele era um case perfeito para a gente, sabe? De saber como lidar para os próximos projetos, do que a gente conseguiria absorver daquilo dali, e ao invés de a gente deixar ele de canto e nunca mais olhar, nunca mais falar sobre aquele projeto, o quanto que a gente conseguiria absorver disso dali e fazer uma mudança dali para frente. Enfim, perspectiva externa são as avaliações sociais. Eles vão considerar que as avaliações sociais de uma organização são resultado-chave de uma crise, porque elas vão incluir avaliações de reputação organizacional e da legitimidade, da confiança que essa empresa vai passar para a comunidade, as pessoas que estão relacionadas ali. E que, mais uma vez, isso eu vi que meio que amarrou com o segundo estágio, essa estratégia de ter a resposta da organização, ela pode ser crucial para gerenciar as avaliações sociais diante de uma crise. A síntese desse terceiro estágio, que é o último, eles falam que, embora o interesse nessa área já esteja crescendo, ainda existem várias oportunidades para ser pesquisadas, né, e documentadas, porque há uma pouca integração entre as perspectivas internas e externas na literatura sobre os resultados pós-crise, dado que ambas as perspectivas se concentram em avaliações. E muitas das vezes essas avaliações são vagas. Eu me formei na PUC, todo ano a gente recebia um ex-aluno da PUC que teve uma carreira notória, e eu sempre percebi durante meus 4 anos que sempre a crise era deixada de lado, nunca era meio que um pano de fundo, mas nunca era abordado em como que ela pode
contribuir para o caminho e de como que você lida no pós-crise, né? O que vem depois. Isso sempre foi algo que passou pela minha cabeça e eu percebo isso no pouco que eu li sobre literatura de crise e enfrentamento de crise também, que existe pouco do que é discutido sobre o pós-crise. É muito concentrado ali no durante. E aí, esse é o framework que eles fizeram, né? Então, aqui é o primeiro estágio, que é o pré-crise. Aqui, o gerenciamento da crise, que é o durante, o segundo estágio. Aqui, o pós-crise, que vai ser o terceiro estágio. Aqui, nessa parte de cima, eles vão falar, e são todos aqueles tópicos que eu falei, sobre a perspectiva interna. Aqui embaixo, a perspectiva externa, e de como que eles vão se relacionar, e de como que cada um deles vai ser através do outro, né? Adiantando um pouquinho, a minha pergunta, ela ficou muito em cima desse framework, porque eu enxergo também que alguns pontos existem lacunas sobre a discussão sobre crise, mas eu também fico me perguntando o que falta nesse framework, né? Quais perspectivas que a gente ainda precisa considerar para agregar nesse framework, dada uma multidimensionalidade de crises. Então, a gente tem diversos ambientes, diversos acontecimentos que podem encadear uma crise, e fico me perguntando se encher muito esse tipo de framework seria algo positivo, dado a todas essas lacunas. E aí, um tópico importante que eu achei de colocar aqui são as pesquisas futuras, porque eles pautam muito isso ao decorrer de todo o artigo, que é falando que o framework ele vai proporcionar insights para investigar os potenciais trade-offs entre as tentativas das organizações em gerenciar as expectativas de todos os stakeholders, e também de falar como que existe uma probabilidade de crise e como que as crises elas podem impactar o desempenho financeiro das organizações. Como conclusão, eu coloco que foram integradas nessa pesquisa várias perspectivas para trazer uma coesão a essa literatura. Foi uma revisão de literatura muito grande que esses autores fizeram, e deu para amarrar muito bem, eu acredito, mesmo com as lacunas que eles evidenciaram em todo o artigo. Mas, apesar disso, existem implicações para organizações e partes interessadas, que a pesquisa sobre as crises e gestão de crises vai permanecer ali fragmentada e que precisam de tampar esses buracos. E aí, só voltando mais um pouquinho, né, a pergunta que ficou para mim é qual ou quais perspectivas ainda precisam ser consideradas naquele framework ali, naquele modelo, para a gente conseguir falar sobre a gestão da crise e, principalmente para mim, pelo menos, do pós-crise. Obrigado. Ok, obrigado, Guilherme. Parabéns aí pela apresentação. E aí, turma, qual que é a resposta que esse tempo, Guilherme? Eu acho que, assim, não uma questão de resposta em si, direta na pergunta dele, mas me chamou a atenção a questão da ausência da discussão do pós-crise, né? E o teu próprio artigo que a gente leu sobre o Covid, né, ele falou ali, mas e uma análise pós-mortem em relação àquilo que foi discutido durante a crise? E refletindo aqui sobre a afirmação do artigo que ele trouxe do pós-crise e o aprendizado da crise ser discutido, debatido depois, realmente falta, né? Que, sem entrar ainda na discussão da pergunta dele, mas me chamou a atenção esse ponto que o artigo que ele apresentou trouxe, a falta do pós-crise. Uhum. Lincoln? Um comentário que eu queria fazer sobre essa questão de crise, até lembrando um pouco de empresas, de pessoas que são próximas a mim, e, né, durante a pandemia houve um combinado, né, entra naquela visão social, um pouco social ali, mas os empregados acordaram em ter uma redução salarial por um período limitado de tempo, até que passasse a crise, e depois iria voltar.
só que acabou que a perspectiva da empresa seria de um baque grande, e não teve esse baque tão grande, sabe? Mas houve a redução de custos e salários, etc. E aí no pós, né, crise, vamos por assim dizer, pós, né, que aí eu acho que foi o problema da empresa, assim, quando que acabou a crise, já que elas não entraram numa recessão tão profunda? E aí foi muito lenta a transição entre o estágio de crise e o pós-crise. Falar assim, olha, acabamos, vamos voltar como era. Então, eu acho que a velocidade em identificar esse ponto, assim, de ter esses marcos, né, esses marcos de onde começou, iniciou e como é que vai ser a estratégia para mudar rápido, foi algo que foi bem danoso no pós-crise. Então, a crise passaram bem, mas no pós-crise, eles começaram uma crise no pós, né? Então, eu estou falando de Covid, então foi isso que me chamou a atenção. Eu não tenho uma resposta, mas acho que concordo que é um tema a ser discutido a parte do pós-crise. Ok. E você tem resposta? Você trouxe a resposta também, Guilherme? Não, a única coisa que me passou pela cabeça foi a avaliação do ambiente, sabe? Eu acho que é algo a ser colocado ali muito que ele transita muito, né, entre a perspectiva interna ou externa, da avaliação do ambiente, porque depende muito e aí eu dou essa resposta muito por conta daquele projeto que eu falei lá da empresa, né? A gente já fez diversos projetos parecidos, e que fluíram muito melhor do que esse, mas o ambiente foi crucial, dentre outros fatores, mas o ambiente ele foi crucial para a execução do projeto. E eu percebo isso também lendo outros assuntos, né, como sustentabilidade, finanças, etc., que é mais meu campo de pesquisa, e eu vejo de como que o ambiente ele influencia todos os atores ali. Só isso que eu colocaria, por hora, né, no framework. Ok. Eu vou deixar meus comentários para depois da apresentação do Esdras, que aí eu não vou ocupar tanto tempo para a gente poder fazer fluido. Obrigado, parabéns pela apresentação, tá? Vamos lá, Esdras, que aí eu já faço um comentário só. Vamos. Vocês estão me ouvindo? Tranquilo? Estamos, perfeito. Pode compartilhar. Aqui do lado está passando por uma obra, aí qualquer coisa, se fizer um ruído muito grande, aí vocês me falam que eu dou uma pausa para Preocupa vocês não. não ficarem prejudicados. Minha tela apareceu? Sim. Está apresentado, né? Então vamos Manda lá. brasa. A Glaucia gosta de falar bastante isso, manda brasa. Vocês já tiveram aula com a Glaucia, pessoal? Alguém já teve aula com a Glaucia? Sim. Eu nunca tive. Redes. Vocês já Quem fizeram não fez redes? a aula ainda de redes, pode fazer, né? Quem fez, levanta a mão aí, aula de redes com a Glaucia. Levanta a mãozinha, só para eu saber. Espera aí, deixa eu lembrar aqui. O Alexandre fez, ele foi colega nosso. 30% da turma? Eu levantei a mão aí. Redes vocês viram lá que eu falei lá, né? Tá dentro da corrente do limite, tá dentro da corrente também, e a gente pode abordar redes na questão da capacidade, na configuração, mais configuração e limite, né? Mas eu posso abordar dentro de capacidade dinâmica também, né? Olha para vocês verem que interessante. É uma abordagem muito interessante. Vamos lá, Esdras. Então, eu fiquei com o tema gestão de crise, o artigo gestão de crise para pequenas empresas durante o surto da Covid-19, sobrevivência, resiliência e estratégia de renovação em Mancal. Como introdução, eu vou aqui trazer alguns pontos que o artigo nos introduz do tema. Como o título sugere, é uma pesquisa realizada em Mancal, uma região da China, que teve por objetivo analisar as estratégias de crise durante esse surto da Covid-19. Então, essa pesquisa ela foi
realizada durante o surto mesmo ali em maio de 2020, mais ou menos, né? E a publicação dela foi em junho de 2020, com participação de 4 autores da Universidade Municipal de Macau. Ele vai introduzir, trazendo conceitos até que o professor já apresentou, de Corbis, né, 2007, que a crise se refere a um evento repentino e inesperado que ameaça perturbar as operações da organização e representa uma ameaça financeira e à reputação. Então, também ele traz essa abordagem, então, que conversa com a apresentação do professor. E logo após a introdução, ele passa para o referencial teórico, bibliográfico, né? Onde ele vai destacar a necessidade de compreender os impactos das crises nas empresas. Sobretudo, ele identifica que a literatura ela vem traçando esses impactos das crises e toda a estratégia apenas de grandes empresas. Então, ele identifica essa lacuna e vai tratar das pequenas empresas, como elas se portam mediante a crise, sobretudo a crise do Covid-19, né? Eles vão abordar a necessidade de compreender impactos da crise nas avaliações sociais, toda essa questão de como a crise ela afeta o RH da empresa, toda essa questão, e traz também a vulnerabilidade das pequenas empresas. Mediante alguns requisitos que as pequenas empresas têm, de falta de preparação, por ser nova no mercado, ou por ser ainda incipiente, né? Não ter recursos devidos para empregar em um plano de ação para crises. Essas empresas elas se tornam vulneráveis. Outro ponto também que eles vão abordar é a posição de mercado, que ainda é fraco. O posicionamento da empresa, né? Nós vimos em aulas passadas que a questão da longevidade da empresa, o tempo da empresa no mercado pode ser considerado como uma vantagem competitiva, né? Então, toda essa questão de ela ser ainda nova, ela não ter sua identidade totalmente formada, ela afeta no quesito das pequenas empresas, trazendo uma vulnerabilidade para as pequenas empresas. Logo após, ele apresenta a metodologia, que a metodologia consiste em uma pesquisa qualitativa, né? A estratégia que ele utilizou foi um estudo de caso, onde ele entrevistou 6 empresas distintas, de vários segmentos. Daqui a pouco eu vou apresentar essas empresas. Essa escolha de empresas distintas, de segmentos distintos, ele narra como uma forma de garantir confiabilidade para a pesquisa, trazer uma forma de generalizar, né? Uma forma de generalização, uma visão mais ampla para a pesquisa. Ele utilizou entrevistas semi-estruturadas através de redes sociais, de plataformas, né, como Zoom, WhatsApp. Ele utilizou todos esses recursos, lembrando que essa pesquisa aconteceu no surto, né? Então, ele justifica que era para não ter esse contato e esse contato social mesmo, que na época representava um perigo eminente, né? Aí, como formas também de garantir a confiabilidade da análise, ele envia resumos da entrevista, toda aquela questão que nós já vimos também na aula do José Márcio, ele tem essa preocupação metódica aí para garantir uma boa execução do artigo. Aí a descrição das empresas. A primeira empresa, que ele elenca como empresa A, é uma empresa de atacado e varejo. Ela fornece produtos esportivos, né? Ela vende produtos esportivos, sobretudo produtos para badminton. Aí
ele vai narrar que essas empresas, elas sofreram, todas elas, mais para frente eu vou falar, sofreram muito com o fechamento e a privação das suas atividades físicas. Então, nós aqui já temos que ter em mente, e nós também vivemos isso, né? Quem tem empresa aí, que o lucro da empresa, em parte, ele foi quebrado pela essa atividade de não poder receber os clientes, toda essa questão. Ele vai narrar que essa empresa ela possuía alta experiência, né? Possuía experiência em crise, e aí eu já vou pular para o que interessa a nós, de cada empresa, que seria a estratégia de recuperação. Ele narra que essa atacadista ofereceu descontos, diversificou seus produtos a fim de atingir uma gama de público maior, e também ela planejou adquirir empréstimos a fim de suprir as necessidades imediatas, visto que ela teve as suas atividades por um tempo encerrada. E a recuperação pós-crise, ela assegura que recuperou 70% da sua receita com essas estratégias que ela adotou diante da crise. A segunda empresa, a empresa B, é uma empresa de educação privada. Ela já era uma empresa de longa data no mercado, ela possuía uma experiência também com crise, né? Possuía até um plano de crise, e a estratégia de recuperação dela foi aumentar a promoção e a divulgação de seus produtos em mídias sociais, através de Facebook, Instagram, e ela também buscou oferecer descontos e explorar novas áreas do conhecimento, visando atender um público maior. E ela também forneceu aulas online, né? O que, para eles, significou, no pós-crise, uma recuperação rápida de 92% da sua receita após o surto de maio. A terceira empresa, que é a empresa C, é um hotel, também é uma empresa mais antiga no mercado. Ela possuía experiência com lidar com crise devido a esse longo tempo que ela já tinha. Ela também narra uma queda exponencial da sua atividade, mediante também essas questões restritivas, e a estratégia de recuperação de crise dela foi reduzir as tarifas das suas hospedagens, buscar parceria com indústrias ao redor, oferecendo instalações lá mais baratas para esses funcionários e colaboradores de outras empresas, a fim de gerar o fluxo da empresa, continuar gerando, não zerar o seu caixa. Aí eles narram que mesmo com essa queda de 40% do seu lucro, ela narra que essa investida deles de fornecer quartos mais baratos, buscar empresas parceiras, forneceu uma vantagem competitiva para elas, mediante a outras hotelarias, né, na cidade. Eu esqueci de falar no início, mas Macau, eles vão narrar como uma cidade que grande parte do seu capital lá dentro gira em torno do turismo também. Então, eles vão narrar que, diante disso, eles tiveram uma vantagem competitiva diante das outras que não adotaram essa política, né, de baixar preço, buscar a parceria. A próxima empresa, e a quarta empresa, é uma imobiliária. Ela não possuía experiência em crise. De todas aqui, ela foi aqui meio que lidou meio sem jeito com essa, na minha visão, né? Meio que lidou meio sem jeito com a pandemia. Ela teve assim uma queda drástica dos imóveis vendidos e alugados,
ela não possui plano e não buscou possuir plano para gestão de crise, como ação de estratégia de recuperação de crise, ela solicitou que os seus colaboradores trabalhassem em home office, visando assim reduzir os seus gastos com aluguel, água e luz. Esse barulho não está atrapalhando aí, não, né, pessoal? Não, então beleza. Tranquilo, só dá uma aceleradinha aí para a gente Beleza. conseguir discutir. E aí, aluguel, água e luz, essa questão que nós tivemos vivência também, e apesar dessa não preparação deles para a crise, e eles tendo uma queda da receita de 60%, a empresa, ela narra que seguiu operando. Então, foi a empresa que mais, assim, só queria existir mesmo, no meu ponto de vista, né? Ela só queria existir. A empresa é um escritório de advocacia, um escritório antigo, já possuía gestão de crise, experiência em gestão de crise. Ela investe como estratégia de recuperação, ela investe na colaboração com os clientes, sendo mais colaborativo, mais prestativo, e treina a sua equipe em relação à gestão de crise, gestão emocional, todas essas questões, a fim de assegurar toda essa questão emocional, toda essa estabilidade do funcionário para lidar com os clientes. Ela narra aí, diante dessas atitudes dela, uma recuperação de 90% de seus níveis pré-crise. A última empresa é uma cafeteria, ela possui experiência em crises focada. Esse focado, né? Quer dizer, ela adota os planos de crise de segurança alimentar dos órgãos que tem essa normatização. Ela também investe ela possui esse plano de crise para o seu RH, né, com sua gestão de pessoas ali. Ela sofre com a redução de 50% dos seus custos laborais e também com atraso em pagamento de seus colaboradores. Como estratégia, ela busca reduzir o tamanho da sua equipe, rescinde alguns contratos com imigrantes e muda o seu modelo de presencial para delivery, né? O que, segundo eles, geraria uma recuperação dentro de 4 meses. Aí eu vou apresentar os resultados que eles trouxeram mediante a isso. As empresas com históricos mais longos e com maior porte, como a B, a C e a F, obtiveram melhores estratégias de gerenciamento de crise. Talvez não. Essa estratégia está correlacionado com o ponto inicial que eu falei, que as pequenas empresas ela não têm um capital para sustentar durante essa crise, ela não tem um capital desempenhado também para possuir uma reserva de emergência, então vai encontrar todas essas questões. Todas as empresas passaram por fechamentos temporários, eu citei à frente. Aí ele cita que as empresas que já têm uma longevidade maior que já tem ela já é mais estabelecida no mercado, ela precisa ter um aprendizado dinâmico e renovar as suas estratégias, porque ele conseguiu observar que as pequenas empresas, as que dispunham de menos colaboradores, startups, essas empresas mais enxutas, elas tinham a capacidade de se adequar, de mudar o seu foco do negócio instantaneamente, assim, voltado para essa mitigação, né, da crise em si no seu que foi instalada, né, no seu dia a dia. E ele também vai narrar o aprimoramento das estratégias de gestão de crise
colaboração com diversas partes interessadas e investimentos em tecnologia, tudo isso buscando não uma previsibilidade, que nós não prevemos crise, mas uma adequação em momentos de crise. Investir em tecnologia, o Felipe falou que a empresa dele cada vez mais vem investindo em tecnologia para lidar com diversos fatores que podem envolver não só crises como a da Covid, mas questões de corrupção. Todas essas questões estão interligadas no investimento de novas tecnologias e colaborar com diversas partes interessadas. E foi isso. Espero ter conseguido passar aí a ideia central do artigo para vocês. E como um questionamento que ficou para mim, foi se aí vai da visão de cada pessoa, que cada um trabalha num modelo de empresa e tal, mas se eles conseguiram observar essas questões que os pesquisadores trouxeram lá de Mancal nas suas empresas. Por exemplo, ele fala que uma empresa grande, ela tenha uma alta dificuldade de se diversificar e tal, em contrapartida a startups e empresas menores, ela tem essa facilidade de se diversificar maior do que a empresa maior. E o que se daria, por que se daria essa questão desse, talvez, engessamento da empresa grande e essa questão mais maleável da empresa pequena? Uhum. E aí, turma, o que vocês acham aí? Ninguém? Ó. Vou colocar um ponto aqui, ó. Já vamos já esticar e obrigado pela apresentação, Ezra. Já vamos esticar aqui, gente, na questão do artigo da resenha. Vamos emendar aí a resenha. Como esses dois trabalhos, vocês fazendo uma correlação com os artigos que a gente trabalhou, né, da resenha do Petersen, do Ritter, né, do Enkins, como que vocês veem aí essa questão de gerenciamento da crise, né? Vocês observaram que os dois artigos trabalham uma questão de preparação, né? De prontidão de preparação. Tanto o artigo que o Guilherme apresentou, como o Ezra trabalha a questão de preparação. E os autores, né, lá tanto Petersen como Enkins, eles vão abordar a questão de preparação, né? Principalmente quando a gente substitui os P's das estratégias, né? A gente tem tanto pretexto como padrão sendo substituído por preparação e como que é o readiness, né? A gente está preparado e como projetos. E aí, quais são os comentários que vocês fazem a respeito tanto desses artigos como os artigos da resenha que vocês trataram muito bem, escreveram e mandaram para mim? Primeiro, assim, os artigos, sobretudo o artigo, acho que do Enkins, né, que traz aquele framework lá de cinco estratégias em momento de crise. 5 P's, né? Como é que é? 5 P's, exatamente. Ele pega os 5 P's do Mintzper e atualiza 2 P's, é o que eu estava comentando aí. Exatamente. Né? E quando ele coloca da questão de enxergar ambientes extremos, porém previsíveis, te deixa a organização preparada para uma tomada de decisão se realmente aquele cenário acontecer. Então, é como se eu falasse, você tem que estar sempre em estado de alerta, porque mesmo que a crise não venha, eu tenho que estar preparado para que ela venha. É muito aquela linha de estratégias de preparação antes, né, da crise. E como que eu vou estar preparado em ambientes de mudanças rápidas, turbulentas,
Como é que vocês viram isso aí? Aí eu vou perguntar para o Esdras primeiro, tá, Esdras? Você fez a apresentação aí, depois para o Guilherme, e aí eu estendo para a turma. Como que você vê, Esdras? Como que eu consigo estar preparado em ambientes turbulentos à luz do artigo que você leu e também da resenha? O que eu relaciono é que está muito, muito mais ligado do que uma questão está ligado a uma questão de preparação, né? Certo? Mas também está ligado na disposição da empresa a se adequar, porque em alguns segmentos que já estão todo o brand da empresa já está ligado naquela questão tradicional e tal. Quando ela adota essas questões mais inovadoras, talvez pode comprometer toda a sua funcionalidade, toda a sua visão do mercado. Então, eu identifico como essa capacidade de você desassociar um pouco essa sua visão da empresa. Aquilo que você faz mesmo é muito importante, como o caso da Smith Corona, ela não conseguiu desvincular, mas quando a empresa, mesmo que ela seja de porte grande ou pequena, ela consegue desvincular essa imagem, ela consegue propor um mecanismo que desvincula essa imagem, seria o casamento perfeito com a estratégia de crise, porque a forma com que o consumidor, a forma com que o público externo vê a sua empresa vai ditar muito do seu sucesso. Então, eu vejo que é um casamento da estratégia, toda uma estratégia, uma adaptação durante a crise, eu ter aquele tato, né, aquele sentido de saber, aquele feeling de saber a decisão correta que eu tenho que tomar, ou vislumbrar a decisão correta que eu tenho que tomar, e a capacidade de desvincular um pouco essa visão engessada da empresa, que nós vemos muito nas startups, como ele citou aqui agora. Ok. E você, Guilherme? Eu vou comentar daqui a pouco. Fala, Guilherme. Tá. Para mim, eu também vou um pouquinho na linha do Esdras, para mim, flexibilidade de estratégia enquanto empresa, sabe? Ter ali objetivos da empresa bem definidos, de como que a empresa ela age, como que ela se porta, qual que é o objetivo dela enquanto, né, organização, mas também ser flexível a diversos cenários. E, para mim, pelo menos, não é ficar naquela busca incessante de procurar se esquivar de crises, de como sair de crises. Ao invés disso, pensar em como lidar nas crises que vão acontecer, sabe? Uma coisa que a gente já falou lá na empresa é para a gente tentar não perder tempo criando cenários, né? E sim como que a gente pode efetivamente agir mediante a diversos cenários. Para mim, Ok. no caso, Professor, seria. Você, Wagner. eu posso perguntar assim, só para mim não perder, que senão eu perco aqui. Então, Aham. será que um artista, um gestor com esse tato mais artista, seria mais adequado para um momento de crise? E aí? Boa pergunta. Acho que foi até isso que o professor comentou, né, na apresentação, que um perfil de gestão, às vezes, se sobressai melhor em determinado cenário, né? Então, talvez uma das respostas que eu acho que foi até ele que trouxe, que o tecnocrata, às vezes, teve um maior sucesso num passado recente, por causa, talvez, de um período de estabilidade maior e esse tipo de coisa. Então, acho que tem tudo a ver isso que você comentou mesmo. Ótimo, ok. Quem tinha levantado a mão aqui era o Wagner, que depois eu baixo. Isso, Fala, isso. Eu Wagner. baixei porque você me chamou, aí eu vi que eu ia ser chamado. Eu queria fazer só duas considerações aí, no meu ponto de vista, nada acadêmico. Primeiro, assim, daqui a alguns anos, daqui uns 10 anos, 20 talvez, a gente vai conseguir perceber o tanto que a Covid foi benéfica
para as empresas, no que diz respeito à capacidade de adaptação. Porque ninguém sabia, ninguém imaginava que uma coisa dessa ia acontecer, e a gente, como empresa, né, como ente, conseguiu sobreviver a essa situação. Então, eu acho que daqui a alguns anos a gente vai começar a perceber o tanto, óbvio que durante o período é muito doloroso, mas o quanto a gente vai perceber que isso foi bom para as empresas entenderem que crises ocorrem, né? Isso é um fato. E a outra coisa que, na minha visão, e aí eu vou falar na visão de micro e pequeno empresário, como não tem jeito de estar preparado. Eu não acho que assim, a gente consiga estudar cenários possíveis e se preparar para situações dessa maneira. Eu entendo que, na verdade, o que a empresa tem que ter é a agilidade para perceber que a crise está acontecendo, que ela vai se... Porque o problema é a negação. Na minha visão, é a negação. Não, isso aqui é passageiro, isso aqui é momentâneo, daqui a pouquinho a gente já se ajeita e tal. E eu me lembro de um sócio meu, e ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, eu era garoto, e ele falou assim, Gustavo, Wagner, né? Gustavo, ele falou, olha, um mês de revés na empresa são 6 meses para você recuperar. E é impressionante o quão isso foi verdadeiro ao longo da minha vida profissional. Assim. Então, quanto mais rápido você perceber que está tendo uma situação adversa, mais rápido você vai conseguir tomar as atitudes. Para mim, é nesse sentido. A preparação é a preparação na percepção, na velocidade da percepção do problema. Ok, Felipe, fala, que aí eu vou colocar. Frisa a palavra percepção. Fala, Felipe. Obrigado. E eu acho que só para somar aí o que o Wagner estava falando, a questão, o que ficou para mim também, eu tenho uma consultoria e estava pensando aqui com os outros sócios, é o seguinte, a identificação de cenários extremos, mas que são possíveis. E aí, de fazer escolhas que ele chamou de non-regret, né? E ter uma direção. Quer dizer, essas são escolhas que, mesmo se tiver um momento de crise, nós podemos nos beneficiar lá no futuro. E isso é uma perspectiva muito interessante. Talvez a gente pense em risco, em Black Swan e não sei o quê, mas para definir a estratégia, eu achei isso uma sacada muito legal nesse resumo, né? nesse trabalho que nós fizemos, de ter essa visão dos cenários que são possíveis, talvez não prováveis, mas possíveis, mais extremos, e aí tentar tomar decisão com base nesses cenários. Era isso. Gente, bem legal, tá? A construção que eles estão fazendo aqui. Eu vou colocar um ponto aqui. Tudo muito lindo. Adorei. Bonito demais, né? Vocês falaram, eu vou fazer uma análise de cenário, né? Plausível de acontecer, extremo, para eu estar preparado, né? Estou falando de preparação, né? Estou substituindo, colocar padrão, tirar o P de padrão de Mintzberg, manter a perspectiva, manter plano, manter posição, vou colocar padrão, vou colocar projeto, vou tirar pretexto e vou tirar o padrão, né? Porque eles colocaram esses pontos num dos textos. Outro texto aí já vira e fala assim, vão ainda, preparação, tem que estar preparado, eu tenho que colocar, né, dentro a flexibilidade organizacional, que no texto de Avenir eles falam, né, inclusive os autores falam, flexibilidade também pode ser uma fonte de vantagem competitiva. Vou fazer a análise de cenário, né, gente? A análise de cenário é uma abordagem prescritiva, né? Isso aí lá dentro da corrente de posicionamento, da boutique da estratégia, a gente já estava falando no início da disciplina, né? Olha para vocês verem, esse texto, ele aglutina também a noção de aprendizado,
né? O texto do Rita, olha que interessante, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho ferramentas prescritivas, eu tenho aprendizado, eu tenho experimentação, né? Eu vou experimentar, eu vou criar alguns experimentos para ver se vai dar certo antes de mudar toda a minha empresa, para eu estar em constante preparação, né? E eu vou monitorar, vou criar alguns indicadores específicos para monitorar a necessidade de mudança, etc. Bastante legal. Agora eu pergunto para vocês, mas vocês falaram aí a palavra percepção, né? Para eu estar preparado, eu tenho que identificar. Para eu identificar, eu tenho que perceber. Para eu perceber, eu dependo de uma série de elementos que me condicionam, né? Inclusive a trajetória, o path dependence. E eu tenho um processo aí dentro desse processo, né? Eu tenho um elemento dentro desse processo que chama sense making. Alguém poderia me falar o que que o sense making tem a ver com tudo isso e como eu posso como o nome já fala, né? Eu vou aprender, eu vou me preparar, mas ao mesmo tempo eu tenho um processo de sense making organizacional dotado, né? Que volta para a plausibilidade dos eventos organizacionais, que me condiciona. Como que eu vou enxergar elementos plausíveis, sendo que a minha visão de mundo está limitada ao meu trajeto e eu tenho um processo de trancamento tanto para dentro quanto para fora, que também condiciona a minha decisão. Como vocês veem isso? A pergunta, ela tinha várias nuances, né? Eu não sei nem se eu vou conseguir responder parte. Não, é uma Mas, pergunta assim, geral, ok? é, Eu estou colocando, eu só quero ouvir a opinião de vocês a respeito disso. Na prática, ok? Como vocês veem esse processo de preparação e aprendizado conjunto que os autores estão propondo, mas relacionado ao processo de sense making, de como as organizações dotam um sentido, criam um sentido e se baseiam-se. Vocês viram o conceito de sense making em outras disciplinas? não sei TO2, se né? todo mundo viu, não. Eu fiz uma disciplina que citou isso aí, por isso que eu pensei em puxar o bonde. Aham. Sense Making é como o aprendizado coletivo, tá? Como as organizações atribuem senso coletivo de interpretação. Tem uma fase de Sense Making que é o retrospect, que baseado nas minhas perspectivas, tá? Na minha trajetória, eu percebo esses sinais e eu seleciono os elementos que são plausíveis, ok? E dados elementos plausíveis, eu tenho retention, que eu vou reter esse conteúdo aí, tá? Aí nesse processo aí nasce um senso de sentido dentro da organização. Isso justifica, por exemplo, por que que alguns CEOs erram dentro da empresa? Indivíduos erram, tá? E a organização reconhece, eles permanecem no cargo e a organização reconhece aquele erro como plausível, ok? Aí minha pergunta é voltada para isso. Como que esse processo aí de cognição afeta a avaliação dos julgamentos como dado no texto? Como vocês veem isso aí? As dificuldades, vocês veem que isso é possível? Isso é difícil? Quais que são os caminhos? Como vocês visualizam isso? Então, sobre sense making, né? A minha compreensão a partir do que eu peguei também na outra disciplina é que essa criação de sentido ela vai ser muito única dentro daquela organização, né? Que não vai ser o mesmo processo e a mesma criação de sentido em diferentes organizações, que a gente entra naquele mesmo ponto que a gente estava antes, né? Que vai ter suas diferenças para cada organização. E aí, dentro disso tudo, os dois textos, que foram os dois textos que a gente fez a resenha, eles são dois textos mais assim, nessa onda funcionalista, que tem um viés muito mais prescritivo, né? Olha só, segue esses 5 passos, avalia esses 4 P's, esses 5 P's, responde essas 5 perguntas, e dentro disso tudo, tenta ser algo mais abrangente, óbvio, né? A pergunta, você que vai criar a resposta a partir do seu contexto organizacional, mas não acredito que seja assim tão simples, né? Assim, você chega e responde 5 perguntas, ou você considera 5 P's como se fosse fácil, porque na verdade você vai criar, por exemplo, tem um P de projeto,
criar projetos, quais projetos, como vão ser esses projetos, qual que é a complexidade de trazer isso. Eu acho muito interessante esse tipo de texto, porque ele pelo menos te direciona para algum lugar, porque tem uns que ficam muito ali na coisa meio filosófico, você não sabe para onde ir. Mas também o que não quer dizer é que é simples, né? O que não quer dizer que não tem que ter um processo interno da sua organização que vai ser único, porque a forma como a sua organização tem toda a sua trajetória histórica e as próprias pessoas ali dentro criam um sentido a partir disso, vai ser único. Então, por mais que esses textos eles tragam esses pontos, também vai ter algo ali que vai ser específico da própria organização de como colocar aquilo na prática e se vai colocar tudo aquilo, porque às vezes vai ter uma adaptação, normalmente tem uma adaptação que é muito mais forte. Ok, mas vocês viram então que, olha, os autores procuraram tanto colocar elementos da escola cultural, da escola de aprendizado, da escola, né, de posicionamento, da escola de design dentro desse processo, né, na hora que eles procuram criar a linha de raciocínio. E a questão também subjacente a isso é que a todo momento a gente está falando de formas de tentar antever ou se preparar ou estar adaptado, flexível às mudanças contínuas, né? O texto vai falar muito bem disso, mudanças turbulentas. E aí a gente viu, inclusive, a questão das capacidades, né? Como que isso está totalmente associado à questão das vantagens competitivas temporárias, que a gente viu na aula, a questão das vantagens competitivas, as capacidades em si, se elas geram ou não geram, e como eu vou reconfigurar esses recursos nesses ambientes de incerteza, né, em ambientes de crise. Então, assim, legal, muito interessante aí a construção que vocês fizeram aí nos comentários, né? E a gente sempre tem que lembrar que a nossa percepção de mundo, ela também depende da trajetória que a gente percorreu, do contexto onde a gente percorreu dentro desse processo, né? Bom, quem mais? Mais algum ponto aí que vocês querem comentar dos textos? Eu acho que o pessoal tá caladinho aí, eu não tô ouvindo a Camila falar. Desculpa, hoje eu tô meio desanimado, o calor tá baqueando aqui, viu? Ué, quantos graus aí? Tá tão quente Ai, assim, gente? Tá derretendo? O RH tá muito quente. eu liguei o ventilador, parece que tem um dragão soprando na minha cara aqui. Tá difícil. Que isso, Tá gente? fazendo 37 graus, gente. Não tá fácil. Nó. Haja capacidade para suportar, né? Oi, Glaucia, tudo bem? Bom dia, Wilker. Bom dia a todos vocês. Tudo bem com vocês? Bom Bom dia, tudo bem, Bom graças a dia. Deus. Bom dia. Eu estou ouvindo a discussão de vocês aqui sobre estratégia em contexto de crise, né? E, por último, a observação do calor. A crise climática também afeta a variável estratégica. É isso aí. Não só o ambiente organizacional per si, em si, né, estrito senso, como o ambiente socioeconômico, ambiental no geral, não é isso, né? Que gera impacto aí na vida das empresas, não é isso? No todo o processo aí, de inserção da empresa no mercado, né? Mas eu queria ver com vocês algumas coisas aí, sem cortar a discussão aí sobre estratégia em contexto de crise, continuando a discutir estratégia em contexto de crise, né? Muitas vezes, crises extremas podem afetar mais a vida de uma empresa do que outra, do que o mundo empresarial em geral, e afetar toda uma cadeia produtiva ligada aí à empresa, né? Suponhamos que, de repente, você tem aí um grande desastre ambiental provocado por petróleo, né? Casado aí com a evolução de energias alternativas, não é isso? Que está vindo, mas a passo lento, né? Mas sob o impacto aí de um grande desastre ambiental, essas iniciativas de energia alternativa elas vão ser muito mais valorizadas
investimento vai ser muito canalizado para elas. Como é que fica uma empresa como Petrobras, a estratégia de uma empresa como Petrobras? Vocês são analistas estratégicos no contexto da Petrobras, como é que fica? O que vocês teriam aí a propor para ela? Esse risco não é de todo impensável, né, gente? Né? A Petrobras, bem, professora, boa tarde, né? A Petrobras, primeiro, assim, ela é uma empresa que recentemente ela teve uma evolução importante na linha de pesquisa e desenvolvimento, e até buscando novas reservas de petróleo lá no pré-sal, né? Então, é uma empresa que investe muito em pesquisa e desenvolvimento, e essa transição energética, a Petrobras, ela tem que passar a investir em pesquisa e desenvolvimento em alternativas de combustíveis, né, que certamente irão substituir os combustíveis fósseis, né? Porque a Petrobras é uma empresa de matriz térmica puramente fóssil, né? Mas o Brasil pode ser um player importante em termos de transição energética do mercado de biomassa, por exemplo, e outras energias, né? E como a possibilidade de utilização dos ativos atuais da Petrobras para estocagem de carbono extraído de outras operações. Então, ela tem um bunker, né? Ou seja, os poços atuais de petróleo, eles serão ativos de valor para bunkers de estocagem de carbono extraído de indústrias carbono intensivas, né? Vide siderurgia, metal mecânica, cimento. Então, ela tem um ativo importante, né, que tem futuro, sim, os poços de petróleo já têm feito experimentos para poder armazenar o carbono no poço de petróleo, e ela precisa continuar desenvolvendo pesquisa e desenvolvimento na linha de green power. Aí, né, eu enxergo essas duas vertentes: a utilização do ativo atual como um ativo importante para captura e armazenagem de carbono, e desenvolvimento de uma matriz menos fóssil dependente para o futuro aí. Ok. E, de fato, ou seja, se o país o país como um todo tiver visão estratégica, inclusive em termos de políticas públicas, ele, de fato, pode ser um player importante no contexto aí da matriz energética aí possível no mundo, né? Tá, vamos ver se teremos aí essa possibilidade, né? Comentamos isso aqui, inclusive, né? Dentro daquele contexto das aplicabilidade das forças da Porter, né? Desregulamentação, digitalização e globalização, o quanto que o Brasil pode ser protagonista, mas falta política pública nessa questão da transição energética, né? Falta um pouco de vontade política. Um pouco não, falta bastante, talvez. Talvez fosse o momento de retomar a reflexão que o país um dia já teve, né? Mas perdeu os quadros, perdeu totalmente os quadros e o mundo de referência para o desenvolvimento de políticas industriais, né? Industriais focados aí no interesse nacional, e não no interesse de certos grupos, né? ou pessoas, né? Mas o Wilco teria muito a dizer sobre esse problema de estratégia em contexto de crise para empresas que estão se sentindo em posição necessária para grandes mudanças, grandes saltos, que é a empresa, o setor automobilístico, né? Que está tentando fugir, escapar aí de certos tipos de energia, né? E se liberar aí desse estigma de poluição para seguir aí com outros horizontes, com outro tipo de veículo, né, Wilker, né? E possibilidades de deslocamento, né? Você tem a sua empresa investido nisso. A gente até comentou aqui que uma forma de tentar, né, se associar nesse mercado, uma plataforma totalmente diferente e para eliminar um pouco, né, para tentar fugir um pouco da trajetória histórica dela mesma, a Fiat ela fez uma parceria com uma empresa chinesa aqui, uma startup. Que a plataforma é totalmente diferente, né? Então o conhecimento é totalmente diferente, ela não tem flexibilidade existente na estrutura atual dela. Assim, professor, desculpa
Está no meu tema aqui, descarbonização, né? Então, eu trabalho muito isso aí a nível de pesquisa e a nível profissional também, né? Então, eu não pude deixar de intervir nessa discussão, não no nível de conhecimento do professor Wilker, obviamente, da Fiat, né? Mas se discute muito essa questão da descarbonização, a empresa como um todo, não como uma fabricante de automóveis, mas como uma fornecedora de mobilidade urbana. E quando ela vê as possibilidades de como mobilidade urbana, né, o automóvel a combustão ele tem o seu ciclo de vida a ser entregue, e toda a experiência, o conhecimento ali, né, que a gente discutiu de comprar conhecimento, de parcerias, no veículo movido ou de maneira híbrida ou de maneira elétrica, né, no qual o veículo 100% elétrico, se considerarmos uma visão do berço ao túmulo, né, desde a cadeia de valor da bateria e tudo, ele polui tanto quanto um veículo a combustão. Ok. Então, a visão de mobilidade urbana, e não simplesmente de entrega de um produto, né, que é o veículo a combustão, ou um veículo a movida 100% elétrico, leva a talvez uma solução híbrida de entrega, né, de um veículo que tem a parte a combustão e movido a um biocombustível, seja o etanol de cana, de arroz, de qualquer coisa, talvez seja o futuro menos poluente nessa linha, né? Ok. De qualquer forma, isso que você está trazendo, que é importante, é um ponto de interrogação sobre a impossibilidade do ser humano continuar nos níveis de consumo que vem exercendo até hoje. É impossível a humanidade continuar assim, né? E sobre a pressão desse risco imenso, o que virá? Saberá a espécie humana se ajustar a um novo mundo que vai ser necessário de restrição de consumo, de vida assim, mais parcimoniosa, provavelmente com queda de qualidade de vida, né? Ou não, né? Isso, nesse momento, vocês estão em plena emergência desse tipo de discussão e reflexão, né? Então, participando em diversos níveis, a nível micro, seja associado ao seu trabalho, à sua empresa, né? Ou a nível organizacional, dependendo do seu papel num certo ambiente, ou a nível comunitário, de decisões a todo momento que estão impactando, né, o destino do mundo aí daqui para frente, né? Mas o Wilker, vocês estão vendo? Aliás, eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês estão achando, o que vocês acharam do professor. Eu não sei se o professor já está terminando a aula, Wilker. Nós já estamos terminando, porque faltam 7 minutinhos só, né? Apenas. Aí a gente já terminou a discussão, né? A gente estava concluindo a discussão. E aí eu ia apresentar, aí vou tomar um tempinho, uns 2 minutos finais, para apresentar a prova para eles, né? Que estão ansiosos para a prova. Mas a gente tem tempo suficiente, pode, fica à vontade. Bom, o que vocês acharam do professor, gente? Eu vou ter que sair antes, né, para eles poderem falar a verdade. É ele que vai avaliar essa atividade? É melhor, hein? Mas... Oi, Glaucia. Olha, muito bom, tá? O Wilker campeão aí. Primeiro da flexibilidade, está de noite para ele, né? Ele está participando da aula, mantém a energia, faz pergunta, pede a participação da gente, senão ia ficar mesmo muito monótono. Sem contar o grande conhecimento que ele aporta aí nessas discussões. Eu gostei muito, tá? Gostei muito do jeito que a aula foi desenhada, das intervenções, do direcionamento, nota 10. Muito bom. A estrutura da aula ficou massa, e assim, os textos que a gente tem que ler também, eu achei tudo bem, bem completo, tá? De parabéns. Eu acho que Assumir as palavras do Felipe. Pode falar. Achei interessante porque ele conseguiu traduzir bem, assim, através do online, parecendo que foi uma aula presencial. Conseguiu segurar bem a nossa atenção, pelo menos a minha visão, assim. Eu gostei bastante também. Agora o substantivo. Vocês estão saindo do curso com uma outra visão de estratégia? Sim. Eu sim. Sim, com certeza. Ok. Uma outra percepção, né?
Não, daqui a pouquinho eu vou perguntar sobre, vou testar conhecimento, hein, gente? Mas olha, uma outra posição sobre estratégia, vocês certamente chegaram no curso, a maior parte, pensando que nem toda empresa tem estratégia, não é isso? Muitos de vocês puderam rever esse conceito, né? Eu saio daqui verificando que toda empresa tem estratégia, né? E que no mundo aí fluido, volátil, instável como esse que nós estamos vivendo, né? Como é que a importância da estratégia emergente, né? Mesmo quando existe a estratégia toda estruturada, né? Com definição de cenários e alternativas aí de superação de dificuldades, a emergente é muito importante, né? E o que vocês, os modelos que vocês viram na sala, né? As proposições sobre estratégia, vocês acham que elas são úteis para a vida prática de vocês, para a vida profissional de vocês? Então, Glaucio, Leonardo aqui falando. Primeiro, sou eu que conseguiu criar um storytelling na aula em que amarra a última discussão com as primeiras que a gente teve lá, desde os modelos clássicos de estratégias, né? E aí o exemplo que a senhora acabou de trazer sobre a nosso estado de emergência climática nada mais é do que um estado de crise emergente que as empresas certamente irão enfrentar recentemente, né? Então, essa visão, né, de incorporar nos P's, os 5 P's lá, mais vetores de análise e possibilidade, é uma estratégia que muitas empresas nesse contexto, né, como a senhora trouxe, Petrobras, Fiat e outras aí, a gente precisa evoluir nesse pensamento, porque é emergente e deve ser utilizadas as novas estratégias aí, desenvolvimento de capacidades dinâmicas para poder se adequar a essa emergência climática aí. É um grande desafio, não é isso? E vocês são participantes desse desafio, e vocês estão em plena crise, né? E de vocês também podem vir respostas aí que estão atraentes a nível, seja líquido, pequeno, de um mundo pequeno, seja a nível mais macro, de um mundo um pouquinho maior, organizacional, com impacto aí de ambiente, né, gente? Né? Bom, vocês têm aí a literatura aí que certamente não deu para explorar em sala, né? Que 3 aulas é muito pouco tempo, mas vocês têm aí à disposição de vocês, né? Uma literatura que vocês podem buscar mais tarde, se tiverem necessidade. Mas, sobretudo, vocês têm algumas referências básicas, vocês seguirem em frente, né? Para quem quiser avançar nessa questão, tem elementos para seguir em frente, né? Espero que seja útil aí para vocês, né? No mundo aí do trabalho de vocês, né? Bom, eu vou me despedir, né? E vou deixar o Ilka aí para os últimos minutos aí para dar a referência aí sobre a prova para vocês, né? E desejar boa sorte aí para vocês, né? Qualquer coisa eu estou aqui à disposição, juntamente com o Ilka. Eu queria agradecer, Glaucio, aproveitar aqui para agradecer você também pela oportunidade, tá? Pelo esse diálogo, a toda a turma aqui. A turma foi bem participativa, assim, eu gostei muito da discussão. Eu acho que a gente construiu uma coisa muito, né, um campo de conhecimento muito interessante aqui em cima das discussões, dos temas. E aí, Cláudia, no mais, assim, agradecer você novamente aí pela oportunidade e a turma também. A gente vai passar agora para o momento que eu vou explicar a questão da prova, uma prova que tem um cunho mais prático, né? Mas se precisar, eu me coloco à disposição também futuramente. Ok, Glaucio? Obrigado. Ok. Então, eu vou continuar, mas eu vou deixar com vocês aí com o Ilka aí. Boa tarde para vocês, gente. Tchau. Ok, obrigado. Bom, turma, vocês estão vendo a prova aqui? Sim. Então, preparei essa prova aqui, eu vou mostrar as questões para vocês bem rapidinho aqui, tá? Para não tomar muito tempo. Primeiramente, pode ir com calma. Pode ir com calma, né? Ó, a notícia boa é que vocês vão ter até quarta-feira, tá? À noite para entregar, ok? Mas, por favor, até quarta-feira, porque eu preciso corrigir todas as provas e lançar a nota, tá?
Tem um caso lá dentro do livro do Mintzper, tá? Que é o caso Cannon, né? Tá aqui, vocês podem ler o caso. E esse caso vai servir de base para poder responder a questão 4 da prova, tá? Então, olha, como que vocês vão fazer aí? É uma prova que eu vou avaliar criticamente aí como vocês vão abordar os assuntos, tá? Tem algumas questões que vão recorrer mais à lembrança, tem algumas questões que vão correr mais, vão solicitar mais a perspectiva crítica de vocês. A primeira questão, gente, vai pegar a corrente de posicionamento, né? Aquela questão das 5 forças, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão analisar as atividades dessa empresa, da Canon, com base no modelo das 5 forças de Porter, tá? Como que a empresa se posicionou, ok? Então, a questão 1 também, né? Todas as questões, basicamente, todas as questões são referentes a esse caso Canon, tá? Tá claro, gente, a primeira pergunta? Então, aquelas 5 forças competitivas, como que a empresa se posicionou, qual que é o papel da cadeia de valor da organização, qual que é o tipo de estratégia genérica que a empresa selecionou. Lembra que essa corrente atribui com uma vantagem competitiva ter um desempenho superior aos concorrentes, né? Entregar uma estratégia de valor com desempenho superior aos concorrentes. Então, a primeira pergunta ela vai requerer isso de vocês, tá? As primeiras aulas. A segunda questão, aí você vai identificar quais são os tipos de recursos e competências com base na visão de Barney, né? Naquela análise VRIO, raridade, valor, imitabilidade, substituição, e se o recurso é potencialmente utilizado pela organização, se a organização ela tem capacidade de explorar aquele recurso, né? Então, com base nesses elementos da visão da corrente baseada em recursos, né? Visão baseada em recursos, vocês vão identificar se a empresa ela teve a possibilidade de aferir vantagem competitiva sustentável, já que essa escola ela reconhece que a vantagem competitiva sustentável reside no potencial de imitabilidade do recurso que você possui, ok? A terceira questão, vocês vão abordar a dinâmica, né? As capacidades dinâmicas. Aí vocês vão atribuir tipologia de Eisenhower e Martin, né? Você vai conceituar qual que é o tipo de estratégia da capacidade, da alavancagem da capacidade utilizada pela empresa, né? Por exemplo, dos elementos que eu tenho aí de capacidade dinâmica, eu posso criar recursos, eu posso alavancar, eu posso, né, comprar, eu posso liberar os recursos. Quais que foram as estratégias para cada elemento desse, utilizado no caso Kim? Ok? Aí vocês vão identificar exemplos de cada um desses elementos aqui, porque a empresa utiliza, ok? No caso. E, por fim, aí vocês vão ler esse trechinho aqui, olha, tá? Especificamente esse trechinho de Mintzper aqui, e vão avaliar, no caso Kano, à luz dos conceitos de sense-making, perspectiva interna e externa e gerenciamento de crise, que a gente tratou nesses últimos artigos da sala de aula, e vai comentar depois qual que é as sugestões, as recomendações que vocês sugerem para manter a empresa preparada em momentos turbulentos. Lembrando que essa questão do momento turbulento, a gente tem nos últimos textos que a gente acabou de discutir aqui, o texto de Ritter vai tratar a questão da preparação, a gente tem a própria a questão dos 5 Ps, na atualização dos 2 elementos dos 5 Ps, ok? Então, olha, a prova, vocês vão responder, né, essas perguntas. Eu vou avaliar a capacidade de vocês serem objetivos, de explicitar de forma crítica e à luz da teoria dentro do caso Kano, identificar esses elementos dentro do caso Kano, ok? Tá claro? Tranquilo? Sim, Sim, tá claro. O caso a gente encontra aí nesse... O caso, vocês vão encontrar lá no texto mesmo. Eu mando para vocês o texto novamente, para ficar bem fácil. Eu vou mandar aqui tanto o texto como a prova para vocês, que aí fica tranquilo. Mas está no livro do Processo da Estratégia de Mintzper.
Ok? Ok, tá ótimo. Dúvidas? Não? Sim? Último momento, gente. Ó, já ocupei 5 minutos do sábado de vocês. Se não tá tem... bastante Obrigado, claro. professor. Só agradecer. Obrigado, hein? Muito obrigada, viu? A disciplina foi ótima. Obrigado. Obrigado. Obrigado vocês novamente pela discussão, tá? Eu gostei bastante mesmo, assim, eu acho que foram muito rico. Também pela participação, também pelo feedback, tá? Eu me coloco à disposição de vocês aí futuramente a desenvolver alguma parceria em artigo, né? Que vocês provavelmente vão pesquisar, tá? E a gente vai trabalhando junto aí nesse processo. Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp, tá? A respeito, inclusive, da prova. Talvez surja alguma dúvida no caminho, alguma dificuldade. E aí, na quarta-feira, por favor, no máximo 23h59, horário do Brasil, me manda essas atividades. Para quem não enviou alguma atividade, por favor, manda essas atividades até as 23h59 de hoje, tá? Somente a prova que deixa para quarta-feira. Beleza? Tudo por e-mail, né, professor? Tudo por e-mail. Tudo por e-mail, pode mandar por e-mail, tá? Que aí eu lanço a nota lá no portal da SGA. Beleza. Tá bom. Obrigado, professor. Ok? Novamente, Valeu. sucesso na trajetória de vocês aí, na tese, na dissertação, em tudo, tá? Um abraço aí para vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigado. Um abraço a todos. Bom final de semana. Para vocês também. Aproveita. Eu vou dormir.